o material de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo, né? Na aula passada a gente viu o que era um polinômio, né? O valor numérico de um polinômio. Como que a gente descobre o valor numérico de um polinômio? A gente pegava o valor de x, substituía lá na expressão, identificava o valor e calculava ele lá para identificar o valor. Hoje a gente está recapitulando operações com polinômios, tá? A gente vai ver aqui a questão de soma, subtração, multiplicação entre polinômios e multiplicação de um número real por um polinômio, tá? São situações mais tranquilas. A divisão de polinômios a gente vai ver na próxima aula, que ela é um cálculo um pouco diferente, tá? Não é tão direto quanto soma, subtração e multiplicação, tá? Mas isso aqui vocês já viram, tá? Tanto no ensino fundamental como no primeiro ano. Quando a gente viu lá a condição de alinhamento entre uma reta e a circunferência, a gente pegava a equação da reta, juntava com a equação da circunferência. Isso era a soma ou subtração, dependendo do sinal da operação, né, da nossa reta. A gente fazia isso também ali no terceiro ano, e diversamente, diariamente, surge esse tipo de questão quando a gente trabalha com polinômios. A gente tem que multiplicá-los, tem que somá-los, em alguns casos até dividi-los, tá? Então, por meio de exemplos, vamos retomar as operações possivelmente já estudadas no ensino fundamental 2 e no primeiro ano do ensino médio, no estudo de expressões algébricas, funções como adição, subtração, multiplicação de polinômios, além de a multiplicação de um número real por um polinômio. Em seguida a gente vai ver a questão da divisão, tá? Na próxima aula a gente vai ver a questão da divisão entre polinômios. O primeiro exemplo, se o p de x é igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 1 e q de x é igual a menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x menos 5, determine p de x mais q de x, tá? O material de vocês está tudo respondido aqui. Eu tentei deixar com cores separadas aqui para vocês ficar mais fácil de visualizar, tá? Esse material foi postado hoje, até porque ontem foi feriado, né? Então foi postado hoje e a gente já tá dando uma olhada nele aqui, legal? Mas a gente vai calcular aqui do lado para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então ele está querendo identificar p de x mais q de x. Então vamos chamar aqui p de x mais o q de x. Então tem essa situação, né? A gente tem aqui 3x ao quadrado mais 2x menos 1 mais menos x ao cubo, tá? Você pode fazer de duas formas. Como foi feito aqui no material, né, que foi colocado tudo por linha, ou pode simplesmente montar essa operação como a gente é acostumado lá desde a quarta, quinta série, que a gente lá no ensino fundamental 1, lá que a gente trabalhou soma assim com elementos embaixo de elementos, né? Então você teria aqui menos x ao cubo, que é o q de x, mais 4x ao quadrado, menos, eu vou organizar aqui para ficar mais fácil, né? Mais bonito, então aqui seria 4x ao quadrado, aqui seria, né, x ao cubo, então seria menos 3x mais 4x ao quadrado, menos 2x menos 5, né, isso aqui seria a soma, né, seria o nosso p de x e o q de x, tá? Então pode ser feito dessa forma e a gente vai somar esses elementos, né? Somar o p de x com o q de x, tá? Fazendo essa soma, então aqui a gente vai ter, quando não tem nada em cima, a gente segue apenas esse aqui, né? Então vai ser menos x ao cubo. Aqui eu tenho 3x mais 4x, né? Aqui é mais, né? Então 3 mais 4 é 7. Então vai ter mais 7x ao quadrado. Mais 2 menos 2, né? Mais com menos fica menos, então mais 2 menos 2, isso vai ser 0, né? Então aqui a gente vai ter mais 0x, né? Ou nem precisa aparecer. Mais com menos fica menos. Devo 1, devo 5, devo 6. Ou seja, né? Menos 1, menos 5, menos 6. Então o resultado aqui seria menos x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 6. É o mesmo valor que a gente identificou aqui, tá? Menos x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 6, operação tranquila envolvendo polinômios, tá? Então pode ser feito desta maneira, né? Elemento embaixo de elemento, você calcula eles, não esquece de fazer o sinal, né? Na soma, você tecnicamente não precisa do sinal, né? Porque você vai utilizar o sinal de cada um.
na subtração você tem que cuidar porque você tem que inverter todos os sinais de baixo, né? Você inverte todo o sinal que é positivo, que é negativo fica positivo, aí você faz essa operação, tá? Ou simplesmente faz o jogo de sinal como foi demonstrado aqui, né? O 5x que era positivo ficou negativo. O 3x era negativo, menos com menos fica mais, fica positivo. O mais 4, né? Mais com menos fica menos, ficou menos 4 e juntos semelhantes, né? Então você teria aqui 3x ao quadrado menos 5 daqui, menos 4x mais 3x, então menos 4x mais 3x, mais 1 menos 4, mais 1 menos 4, e realiza os cálculos anormais, tá? Existem essas duas maneiras. A gente vai fazer ele aqui utilizando essa formulazinha aqui, que é a fórmula de subtração sim, tá? Então, se p de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1, e o q de x é 5x ao quadrado menos 3x mais 4, ele pede que determine a subtração de p de x menos q de x. Tá? Lembrando que esse menos aqui, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o sinal de todos os elementos aqui embaixo. Tá? Então aqui o mais 4 vai ficar menos 4. Eu só vou trocar o sinal, que era negativo fica positivo, que era positivo fica negativo. E agora eu vou juntar eles, né? Vou calcular aqui. Devo 5, pago 3, fico devendo 2 ao quadrado. Devo 4, pago 3, fico devendo 1x. Devo 4, pago 1, fico devendo 3. Então a gente tem aqui menos 2x ao quadrado menos x menos 3. É o mesmo valor identificado aqui. Então segue o mesmo princípio de soma e subtração, princípios básicos, tá? Mesmos princípios básicos que a gente utiliza de soma e subtração. Então existem os dois métodos, tá? Você pode fazer esse método ou pode utilizar esse tipo de resolução, tá? Lembrando que se você está subtraindo, você tem que fazer o jogo de sinal com o q de x, inverte tudo eles, tá? Todo sinal do q de x você inverte, o que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo e calcula os dois aqui. O próximo exemplo aqui, dado o p de x, então vamos dizer aqui, a gente tem o nosso p de x aqui, sendo 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 3. Ele pede aqui determine 7 vezes o p de x. Então isso aqui vezes 7. Você pode utilizar esse tipo de resolução aqui também, tá? Vezes 7. E multiplica, né? Começando sempre pelas unidades. Então 7 vezes menos 3 vai ser menos 1. 7 vezes 5 vai ser mais 35. 7 vezes menos 4 vai ser menos 28. E 7 vezes 2 é 14. Simples assim, tá? Então você utiliza os mesmos princípios. Então na multiplicação você tem aqui o mesmo resultado identificado aqui, tá? Você simplesmente faz a multiplicação deles, ou a distributiva, como a gente fala aqui, né? Se você utilizar esse método aqui, tá? Você faz a distributiva dos elementos. E na multiplicação entre eles é o mesmo processo, tá? Entre dois polinômios, tá? Aí aqui de fazer dessa segunda maneira, eu ainda não fiz, tá? Mas vamos fazer aqui desse segundo método para a gente ver como é que vai ficar aqui, utilizando esse princípio, se ele é mais fácil ou é mais difícil, tá? A gente tem o nosso p de x sendo 3 e menos 4, né? 3x e menos 4. E o nosso q de x sendo menos 2x mais 5. E ele pede que a gente multiplique ele. Multiplicação desses polinômios. Vamos ver se vai dar certo, né? Menos com mais. Vou começar pelo 5 aqui, tá? 5 vezes menos 4, menos com mais fica menos. 5 vezes 4 é 20. Mais com mais fica mais. 5 vezes 3 é 15. 15x. Deixa uma casa em branco.
Menos com menos fica mais. 2 vezes 4 é 8. X vezes 1 é x. Menos com mais fica menos. 2 vezes 3 é 6. 6 a mais 8x. E somos 2 agora, né? Então vai ter aqui menos... Opa! Aqui sobrou menos 20. 8 com 15 vai dar mais 23x. E aqui vai dar menos 6x. Então vai ser menos 6x mais 23. Menos 6x ao quadrado, né? E aqui a gente tem x vezes x é x ao quadrado. Então vai dar menos 6x ao quadrado mais 23x menos 20. Tá? Que é o mesmo resultado que a gente chegou aqui também, tá? Então dá para seguir os mesmos princípios que a gente aprendeu lá na terceira, quarta série, que a gente aprendeu a somar, aprendeu a multiplicar. A gente segue o mesmo princípio, tá? Da multiplicação e divisão. Simples assim, tá? A gente só tá fazendo a recapitulação da soma, subtração e multiplicação entre polinômios, tá? Bem tranquilinho, é bem simples, é só para não ter dúvidas futuramente, tá? Então a gente vai trabalhar com soma e subtração, multiplicação hoje. Na próxima aula a gente vai ver a questão da divisão desses polinômios. Alguma dúvida antes da gente ir para essas questões que eu trouxe aqui, tá? Que não estão disponíveis no material de vocês, tá? Estão exclusivamente para a live. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo que não tenha ficado claro? Não, a live vai ficar gravada? A live vai ficar gravada, tá? Ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada ali. Tá bom, então. Vamos seguir então aqui, efetuando as seguintes operações de polinômios, né? Então ele pede aqui para que a gente calcule... Opa! Para mim não vai riscar a minha tela. Aí, agora... Então, a gente volta aqui para as questões, tá? Essas questões não estavam disponíveis no material de vocês, tá? É só para a live aqui, tá? Então, efetua as seguintes operações. Então, aqui a gente tem soma de polinômios, tá? A gente pode fazer o jogo de sinal aqui, juntar os semelhantes normalmente, tá? Como você preferir. Ou a gente pode realizar nesse método aqui, que eu acho mais tranquilo, tá? E é o que a gente vai utilizar para fazer esses exemplos, tá? Então, eu tenho o meu primeiro polinômio, que é 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 3. Tá? Coloca termo embaixo de termo. Agora, mais, né? Ele está somando. 3x ao quadrado mais 7x menos 1. Tá? Então, eu vou ter mais 3x ao quadrado mais 7x menos 1. Vou realizar a soma, né? Se fosse subtração, eu teria que inverter os sinais aqui. Mas é soma, basta fazer o jogo aqui, né? Calcular os dois. Então, 2x com nada vai ser o 2x ao cubo. Aqui eu tenho 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado vai ser mais 6x ao quadrado. Aqui eu tenho 7x menos 1x vai ser mais 6x. Aqui eu tenho mais 3 menos 1. Eu tenho 3, tirei 1, sobrou 2. Então, de maneira simples, aqui a gente identificou o resultado desse polinômio, né? Que seria 2x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 6x mais 2. Esse é o resultado dessa operação, tá? Bem tranquilo, bem simples de calcular. O próximo polinômio é uma subtração, tá? Então eu vou ter aqui 5x ao quadrado menos 4x mais 7, tá? O cuidado com a subtração que a gente tem que ter é o sinal do segundo polinômio, tá? Do próximo polinômio a gente tem que inverter. O que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. Eu vou ter menos 3x, né? Era mais 3x, ficou menos 3x. Era mais 8x. Era mais 8x, vai ficar menos 8x. Era menos 2, vai ficar mais 2. Tá? A gente tem que inverter o sinal e agora junta os elementos, né? A gente vai calcular essa operação aqui. Então eu devo 3x ao quadrado, paguei 5x, sobrou 2x ao quadrado. Eu devo 4x, devo 8x, então eu devo
12x. Eu tenho 7 mais 2, isso vai ser igual a mais 9. Então, forma simples aqui de se calcular, a gente tem a subtração sendo 2x ao quadrado menos 12x mais 9. E esse é o resultado dessa operação, né? A subtração desses elementos. Agora eu tenho a multiplicação de elementos aqui, né? Então vamos trazer para cá para a gente fazer, onde eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 5 vezes 2x. Então 2x aqui dá para multiplicar ele de forma tranquila assim. Então 2 vezes 5 é 10, então eu vou ter aqui 10x, né? X vezes 1 é x. 2 vezes menos 2 é menos 4. X, né? X vezes x é x ao quadrado, né? X vezes x é x ao quadrado. 2 vezes 1 é 2. X vezes x ao quadrado é x ao cubo, né? Ou seja, o resultado dessa multiplicação vai ser 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 10x. Este é o resultado dessa multiplicação, ou faz a distributiva aqui, né? Esse multiplica esse e multiplica esse elemento aqui. É bem tranquilinho. Essa parte do conteúdo ela é bem simples de calcular, né? Bem tranquila da gente fazer esse tipo de operação. E agora a gente tem aqui 3x ao cubo. 3x ao cubo mais 2x vezes 2x mais 1. Multiplicação. Então, 1 vezes 2x é o próprio 2x. 1 vezes 3x ao cubo é o próprio 3x ao cubo. 2x vezes 2x, né? Deixar a casa em branco. Isso aqui vai ser 2x ao quadrado, tá? Não vai dar para pôr um embaixo do outro. Então, em branco. Aqui a gente vai ter 0x ao quadrado. Não aparece é porque é 0, tá? Porque aqui de baixo vai dar 2x ao quadrado, né? 2 vezes 2 é 4. X vezes x, x ao quadrado, tá? Lembrando que eu não posso somar x ao cubo com x ao quadrado, tá? Eu não posso somar os dois. Eu só posso somar x ao cubo com x ao cubo, x ao quadrado com x ao quadrado. E aqui eu vou ter 2 vezes 3, que é 6, né? Então vai ser 6x. E vamos ter aqui x ao cubo vezes x, que é x na quarta, né? X vezes x é x ao quadrado. X ao cubo vezes x, mantém o x e soma os expoentes, né? Então tem aqui a multiplicação de potências com mesma base. O x ao cubo seria o 0x ao cubo, que não aparece aqui. Um pouco mais complexo da gente calcular ele dessa forma, tá? Eu só coloquei esse 0x ao quadrado para a gente ter um embaixo do outro e ficar mais fácil de organizar. Legal? Porque a gente não pode somar elementos diferentes, tá? Então o resultado dessa multiplicação vai ser 6x na quarta mais 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x. Esse é o produto dessa multiplicação, tá? Ou multiplica aqui e depois multiplica aqui. Isso aqui, 3 vezes 2 é 6. X ao cubo vezes x é x na quarta. Mais 3 vezes 1 é 6. X ao cubo é x ao cubo. Eu pego esse 2x, multiplica aqui, e esse 2x multiplica aqui. 2x vezes 2x, 2 vezes 2 é 4. X é x, x ao quadrado. 2 vezes 1 é 2. X vezes 1 é o próprio x, tá? É o mesmo resultado que a gente chegou aqui embaixo, fazendo essa multiplicação. Não tem elementos em comum para juntar, tá? Lembrando que x na quarta é diferente de x ao cubo, que também é diferente de x ao quadrado, que também é diferente do x. Então não tenho termos semelhantes, não tem operação para juntá-los, então basta manter a si mesmo, tá? Basta deixar assim que a gente tem todos os elementos, tá? Então aqui questões envolvendo multiplicações
soma e subtração de polinômios, tá? Para deixar bem simples, então foi feita essa divisão para a gente não ter muita informação direta, tá? Lembrando que a divisão a gente vai ver na próxima aula, que é um pouco mais complexa, tá? Não é tão difícil, vocês vão ver que essa parte de operações entre polinômios é bem tranquilinho, tá? Não é difícil. O que a gente tem que ter é cuidado, tá? Porque a gente está trabalhando ali com bastante de expoentes e sinais, então tem que tomar essa atenção aqui para não se perder nesse tipo de situação, tá legal? Mas as operações aqui são bem tranquilas, vocês viram que é bem facinho de fazer, é bem simples de fazer esse tipo de operação, tá legal? Lembrando que se o expoente é diferente, tá? Se o expoente aqui for diferente, eu não posso juntá-los, tá? Eu só posso, a não ser que eles estejam multiplicando entre si, aí sim, mas somando e subtraindo eu não posso. Se eles estivessem multiplicando, né, por exemplo, 6x na quarta vezes 3x ao cubo, aí eu posso calcular. 6 vezes 3 é 18, x mantém a base e somos expoentes, né? Isso vai ser 18x elevado a sétima, tá? Isso eu posso porque eles estão multiplicando, mas aqui não, eles estão somando e subtraindo. Multiplicar e dividir pode, somar e subtrair não pode.